O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 16, parte 3. Shalom amigos, shalom irmãos, nós vamos agora para a terceira parte do capítulo 16 do profeta Jeremias. O tema é os pecados de Judá. Aqui é a continuação da segunda parte que também tratava os pecados de Judá. E como eu disse, essa lista de pecados ela vai até o versículo 27 do capítulo 17. Terminamos a parte 2 tratando da restauração de Israel e o retorno dos judeus que já está em plena atividade, o qual essa restauração e a nação crente de judeus e gentios crentes acontecerá em sua plenitude na segunda volta do Senhor Jesus. E agora nós vamos dar continuidade tratando especificamente do pecado de Judá. Versículo 16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz Adonai, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Aqui no versículo 16 está dizendo que os judeus, os israelitas, eles não conseguiriam escapar. Teve um momento que o profeta Jeremias, no início, ele dizia para os judeus: fujam, fujam, porque virá grande calamidade sobre Judá. Mas agora, diante do não arrependimento de Judá, dos líderes religiosos, dos pobres, dos ricos, a nação estava num prostíbulo tão grande que agora o Senhor não vai permitir que ninguém escape. E aqui no versículo 16, ele está dizendo que os babilônicos atuarão como pescadores. Ou seja, eles vão em pequenas brechas nas montanhas, em lugares que assim seria propício para esconder. E lá eles pegarão pessoa por pessoa e os matarão. Então aqui o Senhor está dizendo que ele fará com que os babilônicos vão em todos os cantos, em todos os buracos, em todos os poços, em todas as fendas, caminhará nas montanhas, nas florestas e matará um após um. Então a ideia do pescador é aquele que pesca para tentar pegar de um lugar específico, de uma fenda na rocha. E a ideia aqui que aqueles que conseguirem escapar ainda, diante deste cenário, ele enviará os babilônicos também, para que hajam como caçadores em busca da presa. Ou seja, todos serão capturados e apenas um pequeno grupo será protegido para não morrer, mas a grande maioria será mortos pela espada, por epidemias e pela fome e seca. Versículo 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Aqui o Senhor está dizendo
que Ele está acompanhando cada pessoa, cada indivíduo, e cada iníquo será perseguido ferozmente e vai ser morto por causa da sua iniquidade. Aqui mostra o Senhor indignado com a nação e com o povo, porque depois de tantas profecias, de tantas mensagens chamando arrependei-vos, arrependei-vos para que a Babilônia não invada esta nação, buscar arrependimento dos seus pecados, parem, abandonem a idolatria. Mesmo diante de inúmeros profetas, e agora o profeta Jeremias, o povo não se arrependeu. E agora ele está dizendo: os meus olhos estão em cada indivíduo desta nação, e eu farei com que todos sejam perseguidos, sem exceção. Vamos ver essa característica do Senhor na Brit Hadashah, no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui está fazendo um trocadilho com a palavra logos grega. Se a nossa vida se conforma com essa palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, então nossa palavra será aceitável a Deus no dia do juízo. Aqui está dizendo que nossa vida ela tem que ser compatível com a vida de Cristo. Então, aqui o logos é traduzido como palavra, mas ela aponta para Jesus. Então nós devemos seguir o exemplo de Cristo, para que quando Deus for nos avaliar as nossas obras, que possamos nos chegar próximo daquilo que Jesus queria de cada um de nós. Versículo 18. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Aqui o Senhor já, de primeira, já diz que Ele fará a punição ser dobrada sobre Judá. Então aqui você vê o porquê que o Senhor detalha as minúcias de como será a punição, porque Ele dobrou a punição, porque Ele dobrou a punição. Então aqui mostra que realmente se Judá e se os judeus não estivessem sobre a aliança eterna, eles seriam dizimados por total. E aqui o Senhor está dizendo que por causa da iniquidade Ele está dobrando a punição sobre Judá. E qual a razão? E qual a iniquidade que é essa? Porque profanaram a minha terra com cadáveres dos seus ídolos detestáveis. Então aqui o Senhor está dando a razão. Ele está detalhando qual é a iniquidade que Judá cometia. E qual é o principal pecado? A idolatria. Eles traziam os deuses das nações, deuses de madeira, de pedra, figuras de homens, figuras de animais, e eles adoravam, faziam orações. E aqui ele está usando a palavra cadáveres. A cadáveres no hebraico é Nib e Leo. O que seria isso? Seria traduzido como carcaça ou um corpo já em decomposição, algo podre, algo sem vida. Então, o significado desse versículo pode tanto apontar que eles trouxeram deuses mortos, que na verdade não são deuses, são apenas imagens de répteis e pessoas trabalhadas por um artífice que não tem vida, nada mais é que um corpo morto. Ou também pode representar as pessoas que eram sacrificadas a esses deuses, como o caso de Manassés, que queimou seu próprio filho vivo em adoração a Moloque. Então é importante nós destacarmos aqui que ele está indignado com a prática da idolatria, e aqui ele fala que ele está indignado com as carcaças que foram colocadas em Judá. E essas carcaças podem simbolizar
podem representar tanto as pessoas que foram sacrificadas para esses deuses, como por exemplo os muçulmanos fazem hoje com cristãos, matam e depois sacrificam a Alá, como também pode tratar especificamente dos ídolos mortos, que nada mais que são carcaças ou corpos. Então esta palavra hebraica, Nib Ei Lel, ela é tanto usada na Bíblia para mostrar cadáveres humanos ou cadáveres de animais. E aqui ele está usando que esses cadáveres dos seus ídolos que encheram a terra de Judá, a herança dele. Por que a herança dele? Porque é em Judá, Jerusalém, onde o Senhor, Mashiach Yeshua, Jesus, estabelecerá o reino eterno. E aqui ele está dizendo que Judá, Jerusalém, tornou-se um lugar de abominações, um lugar de idolatria, um lugar onde era feito práticas de adoração aos deuses, onde se queimava pessoas vivas e ali se fazia rituais. Alguns também cortavam carne, as suas próprias carnes, em rituais idólatras. Ali também se faziam orgias sexuais com prostitutas cultuais em idolatria a esses deuses. E aqui ele está dizendo: eu dobrarei a punição contra vocês por causa da iniquidade. E qual é essa iniquidade? Porque vocês prostituíram Judá com a idolatria das nações gentílicas. Versículo 19. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Agora aqui o profeta Jeremias, ele está dizendo: ó Senhor, depois dele detalhar os pecados de Judá, ele fala: ó Senhor, tu és a minha fortaleza, tu és o meu refúgio no dia da angústia. E aqui ele faz uma profecia, e aqui ele profetiza, e aqui está dizendo: a ti virão as nações desde os fins da terra. Aqui o profeta Jeremias está dizendo que os gentios, ou seja, os não-judeus, eles se reunirão em Israel para adorar o Mashiach Jesus. Aqui ele está dizendo que no plano futuro, as nações crentes, as pessoas crentes, eles também participarão com os judeus numa adoração única ao Messias Jesus. E aqui eles vão reconhecer, os gentios, que os pais deles também viviam sobre mentiras, assim como também aqui os judeus estão vivendo sobre mentiras, sobre idolatria. Então, da mesma forma, os gentios também reconhecerão que os pais deles eram idólatras e viviam idólatras, e eles também viviam sobre um sistema de idolatria. Sistema de idolatria. Então agora aqui é as nações da terra reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua idolatria, reconhecendo a sua iniquidade. E aqui ainda diz que as nações dirão: eles viviam de mentiras, de coisas vãs que não têm proveito nenhum. Aqui o profeta Jeremias, ele cita Salmos, capítulo 18, verso 1, versículo 1 e 2. Profeta Jeremias intercedendo, citando Salmos, que diz: eu te amo, ó Adonai, força minha. Adonai é minha rocha, a minha cidadela, meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Aqui é um cântico de vitória de Davi, que relata o que Deus fez por ele e relembra o livramento que Deus fez. E ele apresenta a base deste livramento. E aqui é o profeta Jeremias confirmando o que o rei Davi disse: Adonai é a minha força, é a minha fortaleza, é o meu refúgio no dia da angústia. E aí ele entra com a profecia futura dos gentios, que participarão do reino juntamente com os judeus, e todos louvarão a um só Senhor.
Vamos também aqui em Naum, capítulo 1, versículo 7, que também cita esses salmos. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Então, aqui, tanto o profeta Naum quanto o profeta Jeremias, corroborando o que o rei Davi já tinha dito. É Senhor que é a fortaleza daqueles que confiam nele. Vamos também agora para Jeremias capítulo 3, versículo 17 e 18, o qual o profeta Jeremias já tinha falado sobre as nações gentílicas que participarão do reino milenar com os judeus. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono de Adonai. Nela se reunirão todas as nações em nome de Adonai e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei herança a vossos pais. Então os gentios também participarão do reino davídico, do reino milenar em Israel, juntamente com os judeus crentes, tanto os gentios crentes quanto os judeus crentes no Senhor Jesus. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Em outras palavras, pode um homem comum fazer um Deus? Obviamente não. Então o homem não consegue fazer alguém superior a si, a quem ele deva adorar. Então aqui o Senhor está dizendo, acaso pode o homem fazer deuses? Obviamente não, eles não são deuses. Vamos ver este versículo na Bíblia de David Stern, judeu messiânico. Poderia alguém fazer deuses para si? Na verdade, eles não são deuses. São apenas imagens esculpidas na madeira ou em pedras que não têm vida. E o homem cria esta imagem e passa a adorar. E se tornam nulos e mortos como essas imagens. Vamos ver o que diz Salmos 115, versículo de 1 a 9. Não a nós, Adonai, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra de mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia em Adonai, ele é o seu amparo e seu escudo. E aqui está uma descrição, e aqui está uma descrição do salmista, descrevendo como são os ídolos, a quem Judá seguia. E aqui o salmista também está dizendo como são os ídolos que os gentios seguem. E Judá tinha um privilégio de ter nascido fora desse prostíbulo de deuses que não falam, não ouvem, não enxergam. Mas mesmo assim, eles trouxeram dessas nações para dentro de Israel e de Judá. E agora o Senhor está punindo Judá por causa disso. Vamos também em Jeremias, capítulo 10, versículo de 3 a 6. E aqui o profeta Jeremias fala como são estes ídolos. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de um artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelo o fixam para que não oscile. Aqui está dizendo que são tudo vaidade, são tudo coisas nulas, fúteis. Eles pegam a madeira no bosque e ali ele cria uma imagem ou de homem, em alguns casos homens e pessoas misturados numa única imagem, e ali eles passam a adorar isso. E aí eles, no versículo 4, alguns fazem
essas imagens com prata, outros fazem com ouro, e ali eles enfeitam, colocam roupas e depois pregam com martelo para fixar em algum lugar para que eles não caiam ou não balance. Versículo 5, os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Aqui está mostrando que eles pregam esta imagem, mas eles não podem fazer nada. Não tem vida, não falam, não ouvem, não cheiram, não apalpam. E aqui está dizendo que necessitam de quem os leve. Ou seja, a imagem ela tem que ser levada por alguém, porque ela não tem perna para andar, não tem vida. Continuando no versículo 5, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles fazer o bem. Ou seja, eles não podem nem fazer o bem e nem fazer o mal. Eles não têm vida. Eles não têm intelecto. Não conseguem julgar, não conseguem abençoar, não conseguem amaldiçoar. Versículo 6. Ninguém é semelhante a ti, ó Adonai. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Aqui o profeta Jeremias, tu, Adonai, tu és o Deus de Israel. Tu és diferente do Deus desse mundo, do Deus dos gentios que adoram imagens, bonequinhos que ficam presos, que são nada mais que nulos. Que são nada mais que deuses nulos, não são deuses. São apenas madeira ou pedra trabalhada a quem o homem se ajoelha e intercede e acaba adorando a demônios. Vamos ver uma característica do Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Vamos para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. E aqui diz: quais são as características do Deus verdadeiro, do Deus de Israel? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre as características do Deus verdadeiro. Versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Deus de Israel, ele é eterno, é imortal, é invisível e é um único Deus. Características que nenhum bonequinho de pedra, de gesso, de madeira, de ouro, de prata, que tem que ser apregoado, lapidado por um homem, tem. Apenas o Deus de Israel. E para terminarmos, versículo 21. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Adonai. Aqui o Senhor fará Judá e todas as nações da terra conhecer o seu poder e a sua glória. Vamos para Zacarias, capítulo 14, versículos 6 a 9. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido de Adonai. Não será nem dia e nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá tudo isto. Adonai será o rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será Adonai e um só será o seu nome. Aqui está dizendo que haverá distúrbios cósmicos quando o Senhor Jesus descer do céu para estabelecer seu reino eterno sobre Jerusalém. E aqui está dizendo que este dia será um dia único em toda a história da humanidade. E aqui o Senhor está dizendo em Jeremias que este dia será o dia onde todos os povos, todas as nações, judeus, gentios, saberão que
Apenas há um Deus, e este Deus é o Deus de Israel, e ele habitará em Jerusalém, no seu trono davídico para sempre. Vamos ver agora sobre este momento dessa segunda vinda em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 21. Aqui trata do advento do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, e o Armagedon, onde ele atraiu todas as nações da terra inimigas de Israel e todos os ímpios para a destruição deles. E aqui diz, versículo 11: viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, ou seja, o Logos, Jesus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai de tua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerar com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus El Shaddai. Aquele que agora vem para destruir todos os ímpios e condená-los ao inferno. Versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 17, aqui até o versículo 21 agora trata do Armagedon, que ele reuniu as nações ímpias, os ímpios que negaram o Senhor Jesus, e agora ele destruirá essas pessoas e condenará ao inferno. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandante, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e as aves se fartaram de suas carnes. Aqui mostra o Jesus que veio para vingar aqueles que perseguiam seus filhos. Aqui é o Senhor Jesus, é Adonai, mostrando o teu poder e a tua glória a todas as nações da terra, a todos os povos, tanto para os ímpios quanto para os crentes. Os ímpios serão condenados e mortos. Os ímpios serão mortos e condenados ao inferno. E agora aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu Messias e Salvador entrarão para o reino eterno em Israel. Aqui é o Senhor mostrando o teu poder e a tua força para toda a terra e céu. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.